Vamos continuar agora falando um pouco sobre sistemas de eixo e notação. Aqui eu já trago algo bem relacionado já aos eixos de corpo da aeronave. Então, o sistema de referência está trabalhando com a modelagem matemática e que tem como por característica o uso de sistemas de eixos. Eu estou definindo aqui agora, talvez não esteja muito correto. O Cook, já no capítulo 2 aqui, ele traz essa parte de sistema de eixos e notação. Eu não quero me aprofundar tanto nessa parte de eixos, porque eu realmente não estudei tanto. Mas, primeiro ele apresenta aqui, acredito que seja a importância dos eixos, e depois ele traz o eixo de terra, ou seja, a superfície de referência absoluta, que é a terra, superfície, a geometria de referência absoluta. Ele traz aqui que a convenção aceita para definir os eixos de terra determina que o ponto de referência O0 na superfície da Terra é a origem do sistema ortogonal dos eixos 0, O0, X0, Y0, onde 0, O0, X0 aponta para o norte, este. Eu não vou ficar repetindo aqui. Então, essa aqui é só a descrição inicial do nosso sistema de eixos, né, para onde que cada um está apontando. Ao invés de eu ficar aqui explicando, né, algo que eu não estudei, nem entendi muito bem, a gente observa aqui, temos o nosso centro absoluto, que seria o centro da Terra, temos a superfície, e aqui seria o eixo de corpo. Eu acredito que seja aqui, eu acho que eu não posso afirmar muito. Vamos só passar um pouco por cima disso daqui. Referring again, o plano horizontal é definido em paralelo ao plano da superfície da Terra. Vou deixar anotado. Que, infelizmente, eu não consigo trazer uma boa explicação. Mas existe o eixo de terra e ele está relacionado à referência absoluta, que é a Terra. Depois ele apresenta os eixos de corpo, que são eixos fixos. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui. Não. Mas aqui no meu TCC eu já trago essa figura. Deixa eu ver se eu... não. É em outro contexto, contexto das variáveis de perturbação. Ele apresenta esse eixo relacionado ao corpo da aeronave. Também não vou me aprofundar muito. Eixo de corpo, ele traz aqui a notação. Deixa eu achar aqui. O plano de simetria da aeronave é conveniente arranjar o eixo de forma paralela geométrica à referência da fuselagem. Ele está comentando que você observa aquele objeto que é a aeronave, define um ponto como centro, a origem desse eixo, que vai ser o centro de gravidade, eu acho que ele vai comentar aqui no momento. Ele define o eixo XZ como plano de simetria da aeronave. Isso daí tem impacto nos momentos dos produtos de inércia, que vão ser calculados posteriormente na análise dinâmica. E depois ele só comenta exatamente o que a gente está vendo aqui, que é para onde cada um desses eixos aponta. E aqui a origem do centro O, o sistema de eixos, está no centro de gravidade, CG. Então esse O aqui, que é a referência do nosso centro, do nosso sistema de coordenadas de corpo, é o centro de gravidade da aeronave. Eu não vou me aprofundar aqui no sistema de aerodinâmico. Esse daqui eu acho que eu tinha anotado algumas coisas. Deixa eu pular aqui. Simetria da aeronave. Fala sobre a incidência da aeronave. Só vou deixar anotado aqui que a incidência da aeronave é importante, quanto que ela varia. A incidência do corpo pode variar de menos 10 a 20. Infelizmente não vou conseguir comentar muito bem. Eu não estudei, só pulei essa parte aqui no meu TCC. Mas aí ele entra nas variáveis de perturbação, que é algo que eu já tenho aqui. O meu TCC está traduzido e eu consigo explicar melhor. Mas você sabe que existe aí eixo de corpo, eixo de terra. O eixo de corpo é fixo, tem um eixo também relacionados ao vento, ou eixo de estabilidade, eixo aerodinâmico. Indo para as variáveis de perturbação.
Tipicamente, o movimento da aeronave é descrito em termos de forças, momentos, velocidades angulares lineares decompostas em componentes em relação ao eixo de corpo da aeronave. Supõe-se então que a aeronave está em voo retilíneo, mas não nivelada, onde o ângulo de incidência é αe e a velocidade constante v0 é decomposta em u, v e we. Como que é feita essa decomposição aqui? Tem lá no Cook. Então temos o eixo X, temos os movimentos associados a ele, a velocidade axial, esqueci, eu acho que é a perturbação aqui. A gente vai ter todos os conceitos mais bem definidos aqui nessa tabela. Vou ter que ficar indo e voltando. Então vamos primeiro para o eixo de referência daquela nossa figura. Se a aeronave está equilibrada, ou seja, a soma dos momentos em torno do centro de gravidade é nulo, nós temos o eixo de referência, o x, o y, o z. O mesmo acontece aqui para a condição de voo perturbado. Se nós estamos em voo reto nivelado, momento em torno do centro de gravidade, todas as forças resultantes ali, naquele ponto específico é zero, nós não temos nenhuma força atuante. Porém, se ela sofre uma perturbação, agora nós temos força, que é x, y, z. A notação dada esses valores de força que estão atuando no centro de gravidade. O momento é a mesma coisa, ele é nulo, em voo trimado, e agora ele passa a ter valores, L e M. Velocidade linear é a velocidade ali de referência, que é a velocidade trimada, vamos dizer assim. Porém, no momento que ocorre uma perturbação, eu tenho agora um incremento de velocidade, um ΔU, por exemplo, que vai resultar em um UV e um DA. Velocidade angular nula, e agora tem esse PQR. De forma análoga, também acontece aqui. A atitude, ele fala o seguinte, por que eu tenho um θE aqui? Ele fala que o voo, essa condição inicial aqui, a aeronave está em voo retilíneo, mas não nivelado. Por isso que eu tenho um θE aqui no OY. O que é o OY? O Y aqui é o eixo no qual ocorre o movimento de arfagem. Então eu tenho uma inclinação em relação ao eixo Y, do bico da aeronave. Então ele tem um θE aqui resultante, e no Cook ele vai trazer um desenho um pouco mais didático. Cadê ele? Logo depois aqui. Pronto. Está aqui o horizonte, que a gente vai entender como o bico da aeronave. Temos o θE. Então, onde deveria estar o bico da aeronave? Mas no caso, eu tenho uma inclinação aqui, que é o θE. A gente vai chamar essa inclinação de atitude. A atitude em relação ao horizonte é o valor de θE. Depois nós temos o ângulo de percurso, path angle. Eu esqueci a tradução. Tem uma palavrinha direta aqui para o português, um ângulo de ataque. E aqui o θ é o resultante. Se eu estou numa condição de estabilidade, então nessa condição aqui, o θE, eu não tenho momentos em torno do centro de gravidade, e aí eu recebo uma perturbação, passo a ter uma inclinação adicional aqui, e tem uma velocidade também, o E resultante. O V0 é a velocidade total, depois esse aqui é o incremento de velocidade. Vou subir aqui, na verdade eu volto para cá. E o objetivo dessa sessão aqui é mostrar qual que é a notação utilizada para uma condição de voo perturbado e qual que é a notação utilizada para uma condição de voo trimado. Então, estou estável, recebo uma perturbação, vou para a condição de perturbado. Deixa eu só terminar a leitura aqui. Um voo não acelerado retilíneo descreve um estado em que a aeronave está em equilíbrio com as forças e os momentos atuantes balanceados e nulos, beleza? Sendo usualmente referido como equilíbrio trimado. Sem perturbação alguma, ou retilíneo. Quando a aeronave sofre uma perturbação, seja ela externa ou interna, distúrbio atmosférico, interna, comando do piloto. O movimento transiente é quantificado em termos de variáveis de perturbação, que são essas variáveis aqui. Essas variáveis vão descrever quantitativamente quanto de perturbação está ocorrendo na aeronave. E agora a gente fecha isso daqui e vai entrar na parte das equações de movimento. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre ela. Na forma simplificada, essas equações vão descrever o movimento sujeito a pequenas perturbações sobre condição de voo reto nivelado, desconsiderando efeitos aerolásticos, perturbações de uma série de sistema de controle. Interessante aqui que realmente a aeroelasticidade pode estar afetando ali o comportamento da aeronave. Nem precisa, eu acho, que entrar totalmente na parte de aeroelasticidade, só o fato da aeronave
gerar ser flertida durante o voo, sofrer algum tipo de flexão, vai afetar o comportamento dela relacionado à estabilidade do sistema de controle. Nossa modelagem não considera esses caras aqui. Consequentemente, viabiliza uma solução analítica e o estabelecimento de uma relação entre as qualidades de voo e de manuseio com os parâmetros quantificáveis de estabilidade e controle dependentes das características dinâmicas. O que aconteceu de um parágrafo para outro? Eu falei, não vou considerar a elasticidade, não vou considerar a perturbação atmosférica nem sistema de controle. Aí eu vou conseguir resolver as equações de forma analítica